Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Vamos para mais uma videoaula aí. Uma videoaula falando ainda aí de proteção do sistema fotovoltaico, né? Conectado em baixa tensão. Esse é um sistema com poço simplificado e eu quero fazer aqui um overview com vocês sobre esse tipo de proteção e a montagem e a conexão, né, do sistema fotovoltaico na média tensão. Então, você dando uma olhada, hoje a minha proposta é exatamente essa, de nós estarmos analisando o quê? Um poço simplificado, que é muito comum você encontrar, né, com uma conexão em média tensão, um transformador, medição em baixa tensão, né? A medição está aqui na baixa tensão. Então, é muito comum você for fazer instalações, né, e você encontrar esse tipo de situação. Esse tipo de situação ele vai até o quê? Até 300 kW, porque é um poço, se trata o quê? De um poço simplificado, uma cabine simplificada, onde o transformador só pode ter um único transformador indo até 300 kVA, certo? Então aqui, ó, olhando para esse sistema, esse é um sistema de 107,2 kPa de potência. Você tem aqui o inversor, né? Um inversor aqui, e você tem o que? Você tem a parte de baixa tensão aqui, né? Você gerou aqui, converteu de CC para CA, jogou nessa barra, essa barra aqui ligou lá na medição, subiu, né, no transformador e conectou com a rede de distribuição aqui de energia. Então qual que é a ideia aqui, qual foi o projeto? O projeto foi o seguinte: foi feito aqui após o inversor um quadro e foi colocado essa barra aqui, onde tem um relé direcional, um relé da Pextron, um URP2404 e um disjuntor. Então esse relé ele vai atuar em cima desse disjuntor caso venha dar um problema aqui com o gerador fotovoltaico, qualquer problema que der aqui, um curto-circuito e que vá para a rede da concessionária, esse relé vai detectar e vai mandar abrir esse disjuntor, certo? Aqui nós temos algumas particularidades com relação ao quê? Com relação ao relé e com relação ao disjuntor. Acho que esses são dois pontos aqui que você tem que considerar, que é o relé e o disjuntor. Olhando para o relé, nós temos esse aqui, que é o 2404 da Pextron, mas você pode usar de outros fabricantes, Schneider tem, ABB tem, Siemens, né? Você tem a função aqui 27, você tem a 62BF, que é falha do disjuntor, você tem 67, que é a de direcional de sobrecorrente, e você tem a de frequência. Então qualquer frequência, qualquer problema que der lá no fotovoltaico, vir com uma frequência diferente, né, do que você parametrizou, ele vai mandar dar um trip no disjuntor. Então olhando aqui, você tem esses três TCs que são colocados, que é esse TC aqui, que é colocado lá, você vai passar com o cabo dentro e vai mandar um sinal de corrente aqui do secundário direto para esse relé. Você vai estar fazendo o que? A proteção de sobrecorrente aqui direcional. No caso aqui, para fazer a proteção direcional, como o sistema é 380, o que aconteceu? Foi necessário colocar um transformador aqui de 380 a 220 para poder mandar duas fases aqui e fazer a direcionalidade do fluxo de potência aqui do sistema, certo? Então, na parte de proteção do relé, você vai ter que usar o relé, o transformador, né? E esse transformadorzinho aqui. Aí nós temos aqui um detalhe importante, que é o disjuntor. O disjuntor é um disjuntor normal, né? Um ABB aí de caixa moldada, que você encontra aí, um T-Max que você encontra aí, com a corrente nominal que você vai precisar. O detalhe aqui é que você precisa comprar o quê? Você precisa comprar a bobina de abertura e instalar dentro desse disjuntor. Você vai ter que tirar essa carenagem e encaixar essa bobina lá dentro e mandar o quê? Esses dois fios para o relé. Para o relé, quando tiver qualquer problema, ele vier dar um trip e acionar essa bobina, e essa bobina desligar o disjuntor aqui automaticamente. Então acho que esse é um detalhe importante que você tem que levar em consideração. Para você usar o relé, você tem que usar a bobina de abertura para mandar abrir o disjuntor. Senão não tem como você abrir o disjuntor somente com o relé. E o relé, ele tem a questão termomagnética, mas ele vai ter o quê? Uma corrente aqui, né? Vai ter uma corrente também que vai vir do relé e que vai acionar essa bobina, tá certo? Aqui eu modelei mais ou menos, fiz aqui só para a gente entender, né? Um fusível, o transformador, o disjuntor geral e o relé.
para nós vermos o que? Possamos ver a coordenação de tudo isso aqui. Aqui você tem o fotovoltaico e você tem aqui a carga, né? Então, como que isso ficaria coordenado? A proteção disso aqui. Então você tem aqui, ó, o seu sistema voltaico aqui no coordenograma, eu rodei esse coordenograma, você tem o momento da partida aqui, ó, ele dá um pico de corrente, depois ele vem e estabiliza aqui e assume aqui a sua corrente nominal aqui. Temos o que? Temos aqui o disjuntor geral e temos aqui o relé. O relé ele ficou um pouco para cá, né? Mas o relé ele está mostrando que ele vai atuar antes do disjuntor. Ele está antes do disjuntor, ele vai bater com uma corrente aqui um pouquinho antes do disjuntor. E o fusível que está aqui, ó, que é o fusível 01, ele vai bater depois do disjuntor. Então primeiro bate o relé, depois o disjuntor e depois o fusível. Então ficou aqui coordenado, né? Você pode melhorar essa coordenação de acordo com as suas necessidades e muitas vezes a concessionária vai pedir para você apresentar lá no seu projeto, no caso de um projeto como aquele, que você apresente o coordenograma. Então apresentar o coordenograma é mostrar realmente quem vai atuar primeiro, né? Em que sequência que está a sua atuação. O meu aqui ficou o relé, o disjuntor e o fusível, tá certo? Então pessoal, é isso aí. É só um overview aí para você dar uma olhada de como que funciona aí essa proteção de um sistema fotovoltaico conectado na baixa tensão, mas com medição na baixa, mas conectado também na rede de 13.8.